Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, e reunimos-nos em seu nome mais uma vez. Em nome de Mestre Jesus, sempre agradecendo a vós pela vida. Agradecendo ao Mestre Jesus por estar sempre conosco. E assim podemos juntos aprender com o Evangelho, Joana de Ângeles. E claro, nesta noite também viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes, todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E boa noite, voltamos a nos encontrar com alegria. Olha aí, Alzira Crepaldi, Josefina Oliveira, Sandra Oliveira Vita, vocês aí já deixando boa noite, ótima noite para todos vocês, que tenhamos todos uma ótima noite. Esses momentos que passamos juntos, não é? Aprendendo um pouquinho com o Evangelho, Joana de Ângeles, falando um pouco de nós mesmos. Claro, isso daí tudo é muito importante para cada um de nós, para que possamos ir assimilando essas lições que o Evangelho nos traz, que Joana de Ângeles nos alerta, e é sempre, sempre muito bom, principalmente, claro, estarmos juntos contando com a participação de vocês. Boa noite também para Ivana Santa Rosa e aqui eu e Célia, que estamos, com a graça de Deus, mais uma vez nesse meio da semana, mas também exatamente ao meio do mês de abril, pois é, dia 15 de abril, estamos exatamente no meio, e o tempo vai caminhando. Aliás, nós aqui vamos utilizando o tempo, né? Na verdade, e vamos aí aprendendo, vamos praticando aquilo que é bem e bom para todos nós. Então, sejam todas muito bem-vindos. Nossa aguinha terapêutica, porque afinal de contas já não somos mais crianças e nós, né, precisamos estar nos hidratando, todos nós. Pois é, aquilo que o Evangelho nos ensina: cuidar do corpo, cuidar da mente, e cuidar da mente é algo que não podemos adiar, né, para nos sentirmos cada vez melhores, mais integrados naquilo que nosso Pai espera de cada um de nós. E assim, né, desejando sempre o melhor para vocês, esperando que tudo esteja bem, vamos ver o que nosso cardápio, né, espiritual do dia nos traz, e traz o Evangelho. Hoje nós vamos ver a realeza de Jesus, estamos no início do segundo capítulo, e nós vamos ter Joana de Ângeles e hoje iniciando um novo livro, né? Rumos Libertadores. Também serão 60 capítulos, né? Terminamos segunda-feira o Convites da Vida. Agora vamos para os Rumos Libertadores. E claro, para os Rumos Libertadores vamos aplicando os convites da vida que a Joana nos fez no livro anterior, tá? E como sempre, está aí, a gente deixa sempre no início, né, da nossa live lá, consultarem depois, todos os capítulos de Joana de Ângeles, todos os livros dela que nós já vimos, tem lá, né? Claro que no Facebook, infelizmente, né, fica só agora um mês, mas acho que ele tem lá uns mais antigos, eu preciso ver, mas também nós temos lá no YouTube. No YouTube a gente coloca, né, aí essa introdução para todos nós. Vamos ver. Aí dá a possibilidade agora já, a partir de hoje, colocar toda a íntegra lá no YouTube, porque no YouTube fica, né, por mais tempo, todos os capítulos também na sua íntegra, né? Então vamos ver o que dá aqui para fazer depois que terminarmos nossa reunião de hoje. E o Rumos Libertadores da Joana de Ângeles traz para nós o capítulo 1, Com Deus Sempre. É o que nós vamos ver logo após o Evangelho, que vamos ver agora, né, Bárbara? Bárbara Santana Nery também conosco, seja bem-vinda, todos vocês muito bem-vindos. A realeza de Jesus, é o tema, é pequenininha, mas pequeno, mas fala tudo, né? Vamos ver. E diz o seguinte: o reino de Jesus não é deste mundo.
é o que cada um compreende. Mas sobre a terra não terá também uma realeza? O título de rei não implica sempre no exercício de um poder temporal. Ele é dado por um consentimento unânime àquele que seu gênio coloca em primeiro plano, em uma ordem de ideias quaisquer que domina seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz: o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc, etc, etc. Essa realeza nascida do mérito pessoal consagrada pela posteridade não tem frequentemente uma preponderância maior do que aquele que leva o diadema? Ela é imperecível, enquanto que a outra é o jogo das vicissitudes. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto que a outra, por vezes, é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba com a vida. A realeza moral governa ainda e, sobretudo, depois da morte. A esse título, Jesus não é um rei mais poderoso do que muitos potentados? Foi, pois, com razão que disse a Pilatos: eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. É o que disse Jesus disse a Pilatos, como nós vimos inclusive, aqui nos dias anteriores, essa colocação quando Pilatos perguntou para ele: sois rei? O meu reino não é desse mundo. Se eu fosse rei aqui desse mundo, meus exércitos viriam tentar me tirar, haveria guerra, mas meu reino não é desse mundo. E na verdade a gente sabe mesmo que não o é. E o Evangelho traz para nós hoje essa reflexão através daquilo que nós valorizamos em nosso dia a dia como fontes de inspiração, como exemplos, como ideias a seguir, como pinturas que a gente valoriza, como a arte que está por aí nas suas mais diferentes versões, que tantas e tantas vezes nos toca, mas muitas vezes também passa indiferente porque não as consideramos. E isso vai de cada um, é aquela velha história, Somos todos diferentes, cada um tem seu jeito de ser, sua personalidade, seu caráter, valoriza isso, aquilo não é importante. Enfim, é aquilo que cada um de nós traz como valores individuais. E quando se fala em rei, e aí o Evangelho trouxe para nós essa situação. O que na verdade nós consideramos como rei, o que é importante para cada um de nós no nosso dia a dia, que nós nos lembramos, e que muitas vezes nos lembramos daquilo que fez, até também daquilo que não fez, que poderia ter feito, ou nós nos lembramos de grandes escritores que deixaram livros maravilhosos, que estão aí há séculos e séculos, grandes compositores, aquela composição clássica maravilhosa que não passa tempo. A gente vê aí os vídeos no YouTube, vê vídeo no Instagram, no Facebook, e muitas vezes com aquelas músicas clássicas, tradicionais, maravilhosas. Então não há como negar a importância da existência dessas pessoas nas nossas próprias vidas, porque se nos traz alegria, se nos traz momentos de contemplação, mas até às vezes momentos que nós fechamos os olhos, estamos imaginando, nem vendo a imagem que está ali, mas imaginando outras coisas que passaram em nossas vidas, é porque nós damos a devida importância a estes que tocam o nosso coração. E aí vamos considerá-los como grandes personalidades. Mas a par desses momentos que nós somos tocados e que nós valorizamos, nós também passamos por situações difíceis, situações que nós não gostamos, ocorrências que poderiam ter sido evitadas, etc. e tal. E aí vem esse conceito do que foi colocado no próprio Evangelho, que é ser rei. Existem os reis, claro, reis e governos são colocados lá, reis principalmente eram colocados por uma questão familiar, ou por isso, por influência, porque tinha um exército maior, a gente sabe disso. Aí passava de pai para filho e vai indo. Mesmo nos governos democráticos, quando nós vivemos há muitas situações
E cada um vai marcando o seu tempo com suas realizações. Governos que foram considerados muito bons para o povo, porque o governo é feito para o povo, o governo é feito para quem está lá. Mas é feito para eles governarem segundo os interesses da população. Por que são colocados lá? Para que se tornem mais ricos, mais poderosos, mais influentes, mais visíveis, com milhões de seguidores nas redes sociais? Não, eles são colocados lá para trabalhar para o povo coloca lá. Somos nós que os colocamos lá. É você, né, que coloca as pessoas lá. Então, essa análise crítica precisa ser feita, deve ser feita, obrigatoriamente precisa ser feita. Estão trabalhando? Estão realizando? Estão realizando projetos de interesse do povo, de quem os colocou lá? Ou estão simplesmente servindo a sua vida corporativa, ou seja lá os objetivos individuais de cada um, sem se lá importarem com aquele que é o povo? Então é hora de questionarmos esses reis que lá assim colocamos, ou mesmo que se julgam reis. Essa que é a grande questão. Mas o Evangelho é bem claro para isso. Muito claro. São questões temporais que vêm e passam. Façam o estrago que fizerem, que podem gerar danos terríveis, mas tem seu tempo ali limitado. Claro, tem. Como qualquer um de nós tem o seu tempo limitado. Então nós passamos por nossa existência vendo muitos e muitos. E rei da voz, o rei da literatura, é o rei disso, é o rei daquilo. Mas por uma questão, Agora, ser rei nessa situação implica em ser bem lembrado ou ser lembrado por realizações infelizes? Essa também é outra questão. E quando o Evangelho fala, finzinho aqui, olha aqui, a realeza terrestre acaba com a vida. A realeza moral governa ainda, e sobretudo depois da morte. A esse título, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados? Não é mais poderoso do que muitos potentados. Ele é absolutamente poderoso acima de qualquer um de nós que está aqui encarnado. Que se julga rei, que se julga presidente, quer ser ditador e quer tomar conta de qualquer jeito, e quando está lá não quer sair, e faz isso, faz aquilo, e mesmo daqueles que lá fazem maravilhas, trabalham pelo povo que precisa, etc, etc. Ele é maior que todos nós, porque Ele está nos dizendo o que fazer. Desde que Ele veio, Ele nos disse: ama o próximo como a ti mesmo. E essa é a pergunta que nós devemos fazer sobre esses que nós consideramos reis, ou que são governantes de seus países, ou que são governantes de seus estados, ou que são governantes da sua cidade, ou que é o síndico do teu prédio. E por que não? Não está tomando conta? E as realizações, como é que estão? São análises que precisamos fazer. E acima de tudo, existe esse mandamento que Jesus trouxe para nós: ama o próximo como a si mesmo. Então, segundo este mandamento que Ele nos trouxe, é que nossos valores precisam ser trabalhados, é que nossos valores, muitas vezes, precisam ser repensados. É a evolução que se processa. Mas estar evoluído intelectualmente não significa estar evoluído moralmente. Porque essa moralidade que Jesus nos trouxe traz o bem para todos indistintamente. Quando ele é direcionado a 1, a 2, a 3, ou seja lá quem for, a um grupo, não é aquela situação moral que Jesus colocou para nós. Então, que adianta sermos cristãos, e essa é a realidade, se nós não praticamos aquilo que Ele quer, ou não valorizamos aquilo que Ele trouxe para nós, sendo as palavras do Pai? Somos falsos cristãos, a verdade é essa. É duro sentir, ouvir, falar? É. Mas a análise crítica, simples e pura do que Ele disse, do que é feito e praticado, nos permite tomarmos essas decisões, de sermos melhores ou compactuarmos com tantas coisas erradas e complicadas que existem aí. Sejamos reis das nossas vidas, sim, mas observemos também o que nosso Pai espera de cada um de nós em nosso reinado. E se estamos nos ajustando
aquelas diretrizes que, evidentemente, nos levam a um futuro espiritual muito mais qualificado do que aquela que temos hoje. Todos nós, indistintamente, não tem ninguém a salvo, não. Estamos trabalhando, mas trabalhamos com muito critério, com organização, com muito amor, com muito carinho, por nós e por aqueles que estão conosco, né? Olha aqui, vamos cumprimentar, olha aqui, Erickson Falcão também já deixou aqui seu boa noite, Silvana Martins, Fábio Fidelis, Sidimar, José Bueno, Bárbara Santana Nery, muitos de vocês também que passaram por aqui, né? Que, enquanto eu estava falando, então todos sejam muito bem-vindos, né? Mesmo a passadinha é um carinho que fazem e é uma energia boa que é aproveitada nesse nosso encontro. Pois é, a realeza de Jesus. E como diz aqui no Evangelho, né, vamos ver a nossa realeza como que anda. É aquilo que Jesus fala para todos nós e é tão importante. Pois é, amigos, vamos então ver o que Joana de Ângeles nos traz. E estamos iniciando, como foi dito, um novo livro hoje, Rumos Libertadores. E o capítulo 1 traz aqui, com Deus sempre. Vamos ver o que diz. Abraçaste a cruz do serviço espiritual e defronta as dificuldades. Seus amigos desconsideram os teus esforços, criam-te embaraços, impõem-te pesados contributos de paciência e humildade, dificultando tuas aspirações. Confia em Deus e não te relegues ao pessimismo. Afeiçoa-te ao devotamento fraternal e abres os sentimentos à solidariedade e ao amor. Se os conhecidos descreem dos teus propósitos, caluniam-te e apontam-te com acidez indébitas acusações, segue com Deus e não diminuas o ardor da ação. Ofertas-te às causas enobrecedoras e doas os teus esforços dignificantes aos postulados que te produzem renovação. Se os teus familiares se referem ao teu passado de erros ou às suas atuais impossibilidades de superação das falhas morais, ama com Deus, não recuando na caminhada. Encontras-te diante de uma nova experiência que a fé raciocinada te impõe e entusiasma-te. Se os teus companheiros, descrentes e servis à ignorância, tentam manter-te nas redes encarceradoras da sombra e do vício, insiste com Deus e não temas. Reservando-te em face das expressões libertadoras que encontras, agora, diante da mensagem do Cristo que descobres, alegras-te e começas a sair dos surdos padecimentos. Se antigos comparsas que te conhecem as atitudes infelizes surgem acusando-te ou atraindo-te ao retorno ou à queda, arrima-te em Deus e não receies. Planejas o empreendimento da caridade e clarificas-te com as probabilidades luminosas do êxito. Se os adoradores da discórdia e da destruição se armam e sublevam contra o teu trabalho e a tua pessoa, atua com Deus, desculpando-lhes a insensatez e a enfermidade imoral. Envolvido pelos compromissos de edificar nas mentes o ideal de santificação pessoal e intransferível, emocionas-te e reconheces a grandeza da realização em face da própria pequenez. Se te negam autoridade para o mistério e insistem em desnaturar os teus sentimentos, deixando-te a sós e sofrido, apoia-te em Deus e não renuncies ao apostolado. Sempre com Deus. É o que nos fala Joana de Ângeles na abertura deste nosso livro Rumos Libertadores.
Então, Joana, o que ela faz? Ela coloca para nós situações as mais várias, diferentes, em que nós poderemos e podemos, ou muitas vezes já estivemos nela, né? E que maneira nós vamos reagir quando essas situações acabam nos constrangendo, acabam nos deixando entristecidos, acabam mesmo fazendo com que nós nos sintamos desvalorizados face a tanta coisa complicada que fazem em relação a nós. Porque na realidade aqui Joana fala para cada um de nós, nas diferentes situações que podemos encontrar, e propõe soluções que, acima de tudo, né, sempre terminam em segura nas mãos de Deus, né? Como diz aquela famosa música, né, religiosa, que nós bem sabemos, católica, segura na mão de Deus e vai, né? Te mantém no reto caminho, no caminho do amor, no caminho da solidariedade, da fraternidade, do entendimento, do reconhecimento. É esse caminho. Não tem outro caminho para qualquer um de nós. Nós vamos, porque os outros falam que nós somos isso, nós vamos ser mais do que isso, nós vamos seguir o caminho daqueles que querem que sigamos os caminhos deles e que pensemos exatamente como eles, se a nossa linha de pensamento está ali lado a lado com aquilo que nosso querido mestre nos trouxe, falando das virtudes e que nós estamos lutando para sermos virtuosos, sim, cada um de nós lutando para ser mais paciente, para ser mais tolerante, para viver com mais tranquilidade. Para isso também é necessário que sejamos mais indulgentes, né? Que sejamos mais caridosos, que sejamos mais fraternos, solidários, e que nós tenhamos esse nosso senso de justiça aplicado com sabedoria, dentro da razão, dentro da lógica. Não nos ímpetos, né? Naquele estouro que não leva absolutamente a nada. Então, a mensagem que Joana, aliás, coloca aqui para nós é essa. Segue o caminho que te foi proposto. Vais enfrentar dificuldades? Vais. Vamos. Porque nem todos pensam como nós, ou agem como nós, ou procuram pensar, ou procuram agir. Porque às vezes nós pensamos, mas também não agimos, né? Fica no pensamento parado, travado lá. Mas nem todos pensam e agem como nós, procurando estabelecer uma rota mais adequada, mais cristã, mais amorosa para o nosso dia a dia. E nós vamos encontrar isso mesmo, não tenhamos a mínima dúvida. Nós sejamos fortes no nosso empreendimento e na certeza que estamos no rumo libertador, como Joana de Ângeles coloca para nós, né? Essa é a mensagem inicial nesse livro, e como vemos, vai nos dar muita coisa bacana. E por falar em coisa bacana, né? Nosso abraço aqui, olha, o Roberto Messenger também aí conosco, aniversariante, né, Roberto? Amanhã, com a graça de Deus, um grande abraço, e a gente antecipa os parabéns para você, que nós vamos aqui, ó, já está na tela, aniversariante de hoje, de amanhã, então vamos cumprimentá-los? Vamos, já aproveitamos cumprimentando os particulares de cada um de vocês, de nós aqui. Hoje aniversaria o Ivo Ricardo, a Tatiana Pelosi, também a Dona Yara Facioli, grande abraço para a Dona Yara, a esposa do Dr. Jaime Facioli, conhecido nosso. Também aniversário da Lindalva Lima Rodrigues, do Rodrigo do Patini, Márcia Ushikawa, Margarida Sagiorato, Simone Lúcio, Maria Adler, também Mauro, Sérgio, e amanhã, olha aqui, Audrey Cocol, Audrey fazendo aniversário, também conhecida, Estevão Henrique Coelho, Estevão, TT, como era conhecido quando era criancinha, agora já é pai, né? Filho do Carlão. Então, um grande abraço aí para você, Estevão, também. E amanhã também, nosso querido afilhado, né? O Marcos Gregoreto, afilhado de casamento, fazendo mais um aninho. Pois é, faça quantos anos você fizer, você nunca vai nos alcançar, pelo menos quando estivermos por aqui. Tá bom? Grande abraço para você, viu? Beijão meio da serra para você também, viu, Marquinhos? Roberto Mestre, como eu falei, aniversariando amanhã, Fátima Nicolete, também a Clara Beatriz, olha quanta gente boa, bonita, simpática, amigos nossos, amigos de todos nós. Então que Deus abençoe a todos vocês, aquele abraço nosso, aqui meu, da série, de todos nós que estamos reunidos, desejando o melhor, com muita saúde, muita paz, um caminho iluminado, boas e ótimas realizações. Como sempre, meus queridos, semeando boas sementes, porque não tenhamos dúvida que vamos colher os frutos. É uma questão simplesmente de tempo.
Tudo de bom, do melhor. É isso. E olha aí, estamos chegando então já no finalzinho do nosso encontro de hoje. Falamos do Evangelho, né? A realeza de Jesus. Joana de Ângeles nos trazendo o seu início do primeiro capítulo do livro, Sempre em Deus, Rumos Libertadores. E agora vamos partir para o momento em que nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, mas é a prece também que levamos os nomes, a necessidade dos nossos amigos, nossos conhecidos, e daqueles que nos pedem para orarmos. E vocês aí, como sempre, em seus lares, no conforto, na tranquilidade, no amor radiante de seus lares, mentalizem também todas as pessoas que vocês querem levar nesse momento de prece, tá bom? E nós vamos orando aqui por Aline Priscila de Camargo, Maria José Cassiano, Cláudio da Filho, Décimo da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marcos Gabriel Pinheiro, Beto Antônio Pinheiro, Guilherme Colucci, Giovanni Colucci, Liana Saldanha, Liana Saldanha, Elane Pironi, Orlando Lameu, Rosa de Cresce, Cecília de Paula, Luiz de Serra, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriano Dona Bela Basso, Maurício Barros, Bárbara Comete, Gabriel Rismini, Maria Helena Santana Santos, Isadora Pérez Garcia, Eugênio Serra, Jandira Vieira Furlan, Tarcília Tonera, nossa irmã, Antônio Donizete Neves, Sônia Martins, Glaudemir Ruiz, Arvonide Oliveira Pascoal, Djalma Camargo, Rosa Amélia Leal, José Carlos Bispo, Eide dos Santos, Anderson Barbosa Pires, Marcílio Domingos, Ivonete Boniferino, Maria Terezinha Silva, Ana Maria Franzin, Juliana Nardes. Nosso carinho a todos, né? Que Deus abençoe. Vamos levar mentalmente todas as pessoas que cada um de nós conhece, sabe, é isso que aqui falamos, em nossa prece nesse momento. Vamos lá, meus queridos amigos, vamos lá. Salve Regina, Mater misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules venime, ad te suspiramus, gementis et plentes, in ac lacrimarum vale. Pai nosso, querido, amado Mestre Jesus, e aqui seus filhos, Pai, se reúnem mais uma vez em seu nome, em nome de Mestre Jesus, sempre louvando a vós, agradecendo pela vida que nos concedeste, por sua misericórdia, agradecendo sempre, Mestre Jesus, porque está sempre conosco, nos auxiliando, nos fortalecendo na caminhada. E assim, vos louvando, vos agradecendo, todos nós reunidos neste momento, felizes por unirmos nossos pensamentos em pensamentos amorosos dirigidos a vós, a Jesus e aos irmãos. Também levamos a vós nossos pedidos, nossas súplicas, pedindo pelos aniversariantes desses dias, felizes, que abençoe a todos, abençoando também estes irmãos que estão vindo ao mundo, através de seus abençoados pais, abençoando os nossos entes queridos, familiares, amigos, que já nos deixaram, participaram de nossa vida, deixaram suas doces lembranças e caminham agora convosco no plano espiritual. Abençoa ainda, Pai, nossos irmãos que estão nos deixando nesses dias, após aqui cumprirem sua jornada. E sim, que suas bênçãos estejam também com todos estes que demos os nomes, com todos estes que em nossos lares mentalizamos dirigindo-nos a vós, e também conheceis as necessidades de cada um. E que suas bênçãos se estendam às nossas famílias, às famílias de todos os seus filhos, a todos os seus filhos que estão caminhando neste mundo, estejam no plano espiritual, estejam aqui entre nós, encarnados, procurando sim realizar a missão de cada um, submetidos às provas, às dificuldades do dia a dia. E para isso, Pai, abençoa o coração, a mente dos dirigentes de todas as nações para que trabalhem pelo povo que necessita. E sim, abençoando também
os nossos irmãos à procura do trabalho, abençoando aqueles que nos dão trabalho, aqueles que amorosamente cumprem as suas obrigações. Por isso também pedimos, abençoa nossas casas de oração, de todos os credos onde seus filhos vão para vos louvar, vos agradecer, felizes. Abençoando estes que estão vindo ao mundo, abençoa juntamente nossas crianças, jovens, adolescentes, com tantos sonhos construídos para esta vida, e que resolvam e façam o melhor, mas sempre que em seus corações esteja o amor, o respeito, esteja a dignidade, esteja ali plantada, cultivada e florescendo a semente do amor, da paciência, da tolerância, da justiça, da indulgência, tornando-se cada dia mais caridosos, fraternos, solidários, para que possam construir no amor a sua vida e trabalhar pela mudança deste mundo que tanto necessitamos, e que junto a nós possamos sim recuperar este mundo que criastes, para que nós pudéssemos aqui evoluir. Por isso levamos a vós, amado Pai, a prece que nosso Mestre nos deu, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males, porque vosso, Pai, é o reino, é o poder, é a glória pela eternidade. E humildemente vos pedimos teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia em nossos dias, em nossas ações, em nossos pensamentos e palavras, abençoando a todos nós, abençoando seus filhos encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem, e que essas bênçãos nos tragam o equilíbrio físico, o equilíbrio espiritual, trazendo à nossa mente as melhores ideias, pensamentos e realizações, e que possamos, sim, levar o seu amor, sua luz, onde formos, abençoando também a difícil caminhada de todos nossos irmãos. Abençoa nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos e todos os nossos irmãos que se perderam pelo caminho, para que retornem ao abençoado caminho do bem. Obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe. Obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, amado Pai, sempre sob suas bênçãos, agora e sempre. Então é isso, olha aí, cumprimentamos também, né, o Bárbaro Maurício, também que está aí conosco, a nossa Celine, claro, a todos vocês. Então que Deus nos abençoe, como tem sempre nos abençoado. Nós é que fazemos tantas vezes mau uso dessas bênçãos, né? Estamos aprendendo, mas vamos aprender com mais rapidez. Então, queridos amigos, bênçãos celestiais para todos vocês, seus lares, familiares, trabalho, na vida de cada um. Agradecendo sempre a Deus, vamos então marcando um novo encontro para depois de amanhã, na sexta-feira já de novo aí, né? Pertinho. Então, amigos, que Deus abençoe todos vocês, familiares, plenos de luz em seus lares, e vamos distribuir, né, fartamente aquilo que nós recebemos do nosso Pai Celestial. E, claro, o abraço fraternal do nosso Mestre Jesus. Eu e Célia desejamos a vocês o melhor, um beijo grande, aquele abração, coração a coração para vocês, e até quarta-feira. E que a paz do Senhor esteja sempre convosco, sempre, sempre conosco, nos abençoando agora e sempre. Fim da noite, bom descanso, até sexta-feira. Tchau.